Olá, eu sou Cláudia Marchetti, sou consultora e advogada na área tributária e fiscal e hoje o nosso tema é ICMS, prestação de serviços de carga e logística, aspectos fiscais. É muito comum a gente confundir o conceito, a gente escutar essa confusão de conceito do que é logística e do que é transporte. Na verdade, quando a gente fala o que é um operador logístico, ele abrange muito mais do que o transporte. Então, um operador logístico pode ser uma transportadora, mas uma transportadora tão somente não pode ser um operador logístico porque oferece outros tipos de serviços que seu código de atividade não abrange. O operador logístico, ele oferece um planejamento, um controle, ele pode oferecer serviços de armazenagem, ele pode oferecer serviços de movimentação física dessa mercadoria, como movimentar essa mercadoria com melhor economia. Então, ele planeja estrategicamente a distribuição do produto do seu cliente para que tenha o menor custo possível. Enquanto o serviço de transporte tão somente desloca uma mercadoria, um bem ou pessoas de um local para o outro mediante remuneração. O tomador decide qual é o trajeto e o prestador simplesmente cumpre de acordo com aquele contrato que foi assinado de transporte. No serviço de transporte, a transportadora não pode oferecer nenhum outro tipo de prestação, ou seja, não pode planejar nada, não pode ficar com a mercadoria de clientes armazenadas nos seus pátios, não pode gerir estoque, nada disso, apesar de ser comum acontecer isso. É comum no mercado a gente ver transportadoras operando tal como se fosse um operador logístico, mas com o código de atividade somente de transporte, o que não permite a ela armazenar mercadoria e não permite ela prestar quaisquer outros serviços que não transportar, deslocar bens, equipamentos, documentos, mercadorias e pessoas. Quando se contrata uma empresa, um operador logístico, o que o cliente espera desse operador logístico? Ele espera reduzir custo de estoque. Então, ele pode contratar um operador logístico para gerir o seu estoque, fazer gestão do seu estoque, né? Ele simplesmente deixa de ter aquilo na sua fábrica e passa para um operador logístico que armazena, que tenha no seu código de atividade também armazenagem e armazena esses produtos, e aí a gestão do estoque é feita de forma integrada com a produção do seu cliente, ou seja, é o que a gente chama de produção puxada, né? Eu só vou utilizar aquilo que a produção solicitar. Então isso é feito de forma integrada, ele pode oferecer esse serviço. O cliente espera de um operador logístico a melhoria no fluxo de caixa, porque se eu tenho uma gestão de estoque que é competente, eu desembolso menos dinheiro para comprar mais mercadoria ou mais matéria-prima para colocar no meu estoque, visto que é feita essa gestão e se sabe quanto que eu tenho que ter no estoque e não preciso encher o estoque por falta de matéria-prima, por falta de um estudo. Então ele espera melhorar o fluxo de caixa. Ele espera também uma melhor visibilidade entre o fornecedor e o cliente. Ele espera atender melhor o cliente, ele espera que o cliente fique mais satisfeito, né, com um atendimento mais rápido. Quando ele terceiriza esse tipo de serviço, o cliente foca na produção, que é a sua atividade principal, produzir, né? Quando a gente está falando de indústria, que são os maiores contratantes aí. Ele espera também um aumento no desempenho da entrega, né? Espera atender o cliente mais rápido, o que a gente chama de just in time. Então, eu vou atender o cliente mais rápido, no tempo que o cliente precisa. Então, ele passa esse serviço para quem é especializado, como é o operador logístico. Ele quer reduzir o custo de transporte, porque se eu tenho uma movimentação maior, eu consigo reduzir o custo de transporte. Então, se eu terceirizo, muitas vezes eu consigo isso. Ele também espera um aumento na agilidade do supply chain. Então, são as razões que se contrata um operador logístico hoje. Quando se contrata uma empresa de transporte, uma transportadora, esses serviços, esse desempenho não pode ser feito pela transportadora, porque ela não tem
fiscalmente e formalmente ela não pode oferecer esse tipo de serviço. Inclusive há autuações no estado de São Paulo pelo Fisco Paulista e confirmada no Tribunal de Impostos e Taxas, que é o Tribunal Administrativo do Estado de São Paulo, sobre empresas de transporte que acabam oferecendo esse tipo de serviço, tal como armazenagem, sem ter código de atividade para isso, e aí o autuado acaba sendo o cliente, ou seja, aquele que remeteu a mercadoria. Então tem que tomar cuidado quando vai contratar um operador logístico, verificar se ele realmente é operador logístico e não uma simples transportadora.